O presidente Jair Messias Bolsonaro falou: não estou me referindo àquele pronunciamento que ele fez na última terça-feira. Estou me referindo a uma live que ele publicou em suas redes sociais ontem, na quarta-feira, dia 2 de novembro. Nós vamos bater aqui um papo sobre o que o presidente falou, sobre algumas críticas que ele fez. Mas antes disso, é extremamente importante que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você considere fazê-lo neste exato momento. Também é muito importante que, caso você esteja assistindo os nossos vídeos e esteja gostando dos nossos conteúdos, que você considere curti-lo. Basta clicar nesse joinha aqui embaixo, com uma mãozinha assim, escrito curtir, e você estará validando o nosso conteúdo. Com a sua validação, o YouTube entenderá que esse conteúdo é interessante para ser direcionado para cada vez mais pessoas. Mas o principal, meus amigos, é que neste momento você dê uma pausa nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de famílias, enfim, em todas as suas redes sociais, porque essa é a melhor forma desse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas. Eu queria mostrar aqui para vocês uma publicação que trouxe, óbvio, as palavras que o presidente proferiu nessa live que ele publicou ontem em suas redes sociais. Vou ler aqui os principais trechos que o presidente abordou e sobre os principais assuntos que ele falou. Abro aspas para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas 4 linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Reforçando que o presidente Jair Messias Bolsonaro ainda é o nosso presidente. Infelizmente, o Luiz Inácio Lula da Silva venceu esse pleito, mas ele assumirá no dia 1º de janeiro. Ele ainda não é o presidente empossado, ele é o presidente eleito. O presidente Jair Messias Bolsonaro cumprirá o seu mandato, que se encerra no final desse ano. Vou concluir aqui a fala do presidente, abro aspas para o presidente. Eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, a nossa legitimidade. Isso aqui é extremamente importante, porque eu vi muita gente incitando os caminhoneiros a fazer esse tipo de ação. Só que essas pessoas, entendo que, óbvio, a maioria delas fez isso com boas intenções, só que eles não conseguiram analisar o todo. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é amado por quase metade da população brasileira, tanto que essa eleição foi praticamente um empate. Foram uma quantidade minúscula de votos que fizeram com que o Lula vencesse esse pleito. Só que aí que tá, ainda assim tivemos uma abstenção considerável, uma abstenção, óbvio, menor do primeiro para o segundo turno, indo contra tudo o que aconteceu em todas as últimas eleições, porque geralmente no segundo turno você tem uma abstenção maior. Nesse ano foi diferente, isso mostra que as pessoas de fato estavam engajadas, principalmente em não deixar o PT voltar ao poder, mas o que definiu essa eleição não foram aquelas pessoas que amam o presidente Jair Messias Bolsonaro e que amam o Lula. Não foi isso que definiu a eleição. O que definiu foram as pessoas que estão aqui nesse meio. E esse tipo de ação prejudica a nossa aceitação, a nossa capilaridade para com essas pessoas que estão aqui nesse meio, que não amam tanto um candidato, muito menos o outro. Nós precisamos falar com essas pessoas que estão aqui nesse meio, porque é isso que vai definir as eleições para 2024 e é isso que vai definir as eleições para 2026. Nós precisamos falar com todas as pessoas. Esses caminhoneiros, essas pessoas que foram às ruas ontem manifestar sua indignação com a vitória do Lula nesse pleito, são pessoas que já fazem parte do nosso time, são pessoas que já apoiam o nosso presidente e que nós poderemos contar com o apoio deles nesses próximos 4 anos. Só que a gente precisa entender que temos que pegar as pessoas que estão nesse meio, que é aquele conjunto de pessoas que não amam nem A e nem B. E para falar com esse tipo de gente, precisamos agir de fato, seguindo os princípios conservadores, no qual respeitamos as instituições, mesmo discordando delas. Pedro, você confia no nosso processo eleitoral, nas nossas urnas? Não confio. Pedro, você tem provas, você consegue apresentar provas
de que de fato elas são fraudulentas? Não, não consigo. Então, nada adianta eu desconfiar de um processo se eu não consigo provar que ele é fraudulento. Infelizmente, não temos essa materialidade hoje, porque senão elas já teriam sido apresentadas. Então, para falar com esse nicho aqui, dessas pessoas que não fazem parte nem de A e nem de B, precisamos ser muito mais sensatos, muito mais racionais, muito mais frios, muito mais cerebrais, usar muito mais o cérebro e menos o coração, porque a gente precisa dessas pessoas para ganhar a lição. Eles fazem parte, inclusive eles são maioria. É só a gente analisar o número de abstenções, quase na casa ali dos 30 milhões. Isso quer dizer, se fizermos a leitura correta, que pelo menos aí 90 milhões de brasileiros não gostam do Lula. E isso é muito importante para que consigamos fazer o que eu planejo que façamos, que é derrubar o Lula, empichar o Lula. Porque para empichar o Lula, a gente precisa de duas coisas. Na Câmara dos Deputados, precisamos de 342 que queiram empichar o presidente Lula. E no Senado, precisamos de 54 senadores que queiram empichar o Lula. É só disso que a gente precisa, a gente não precisa de mais nada. E como que a gente consegue convencer esses parlamentares? Em primeiro lugar, que a gente já tem muita gente que faz parte da base de apoio do presidente. O próprio PL elegeu 101 deputados federais. Dos 27 senadores possíveis, 20 fazem parte da base de apoio do presidente. E como que a gente convence os outros parlamentares a pleitearem, a quererem aprovar um processo de impeachment contra o Lula? A gente precisa colocar o povo na rua. E a gente precisa colocar cada vez mais o povo na rua. E a gente precisa trazer essas pessoas que estão aqui no meio para o nosso time, para a nossa luta. E para isso precisamos seguir sempre à risca aquilo que está dentro das 4 linhas da Constituição. Meus amigos, eu vi muita gente pedindo o artigo 142, pedindo estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Nessa conjuntura, pós-processo eleitoral no qual nós vivemos, no qual nós estamos extremamente indignados com o resultado que aconteceu, se pleitearmos qualquer um desses 4 itens que eu falei com vocês nessa conjuntura, ficará escancarado que nós pleiteamos hoje um golpe contra a nossa democracia. E isso faz com que essas pessoas aqui do meio se afastem de nós. Então, a gente precisa ter muito mais razão e menos coração, muito menos emoção. Porque a gente vai derrubar o Lula. Confia no que eu estou te falando. A gente já venceu o PT em 2016, a gente já venceu o PT em 2018. Temos know-how em vencer o PT e a gente vai fazer isso de novo. Só que a gente precisa convencer boa parte da Câmara dos Deputados e do Senado de que o melhor caminho é derrubando o Lula. Mostrando para essas pessoas que o povo, que boa parte da população goza dos princípios que nós pleiteamos, que são Deus, pátria, família e liberdade. Para que eles entendam que, caramba, se eu me aproximar do Lula, do governo, do grupo de apoio do Lula, eu vou estar me afastando dessas pessoas, que são a maioria, que são pessoas engajadas de fato e politizadas. E isso vai me prejudicar, inclusive, nas eleições de 2024, que eu vou apoiar o prefeito lá da minha cidade, que eu vou apoiar 3 vereadores lá da minha cidade. Essas pessoas têm que entender que eles precisam de nós, assim como nós também precisamos deles. Porque as mudanças que nós queremos, elas dificilmente serão feitas em curto prazo e dificilmente serão feitas apenas com os 101 deputados que foram eleitos fazendo parte da base de apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro. Precisamos de mais gente. E quando eu falo que precisamos de mais gente, é tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, quanto nas ruas. Entendeu, meus amigos? E eu queria mostrar aqui para vocês, o caminho é muito fácil. Para você derrubar um governo de esquerda, você só precisa dar corda para ele, porque ele se auto-sabota, ele se destrói sozinho. Ao longo de toda a história, desde a Revolução Francesa, em 1789, Revolução Bolchevique de 1917, Revolução Cubana, ao longo de todos esses processos socialistas, o socialismo ele sempre caiu de podre. Para derrubar um governo socialista, nós nunca precisamos dar um golpe. Eles sempre se auto-sabotam. Eles sempre caem de podre. Então vocês podem ter certeza absoluta que o Lula cometerá vários erros, inclusive diversos crimes de responsabilidade. E nós pontuaremos isso aqui dia sim
dia também. E é aí que a gente vai derrubar o Lula. É aí que a gente vai derrubar o PT. Por isso, precisamos de mais canais, como esse aqui que vos fala, de mais canais de direita, de mais canais conservadores, para que caso soframos algum tipo de censura, algum tipo de perseguição, você corta uma cabeça e nascem aí mais 100. O caminho é esse aqui, meus amigos. O Lula sequer foi empossado e já começamos. Fora Lula. Isso aqui tem que acontecer todo dia. Ele não pode ter paz para governar. Ele não pode ter paz para conseguir dialogar com o Congresso Nacional, para aumentar a base de apoio dele lá naquela casa. A gente não pode dar paz para essa turma. Um dia sequer. Eles não podem ter um dia de paz para governar. É fora Lula. Dia sim e dia também. Contem comigo nessa luta. Nós vamos derrubar o PT. Escrevam o que eu estou falando aqui para vocês no dia 3 de novembro. Vamos derrubar o PT. E dá uma olhadinha aqui no que um amigo nosso postou. O Leonardo Dias. Achei muito interessante. A esquerda pediu o fora cola. O fora FHC, o fora Temer e o fora Bolsonaro. Agora, com o apoio da grande mídia, chamam de golpistas os que ensaiam gritar o fora Lula. O Brasil acordou. É verdade, meus amigos. O Lula vai pisar num território totalmente hostil, no qual metade, ou mais da metade da população tem ódio mortal dele e quer que ele seja empichado. E é isso que nós faremos, porque eu tenho certeza absoluta que nós, tanto eu quanto você que nos assiste, que vamos trabalhar dia sim e dia também para derrubar o Lula, seguindo sempre, claro, as 4 linhas da nossa Constituição, assim como sempre fala o presidente Jair Messias Bolsonaro. Que vocês tenham um final de semana abençoado e na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Forte abraço, fiquem todos com Deus e os